Fala galera, sejam bem-vindos ao Biosfera Podcast, a sua dose semanal de ciência para todos. Navegue conosco pelas maravilhas da natureza. E aqui comigo, meu fiel escudeiro, meu parceiro Wendel, papai mais fresco de Santa Catarina. Não, né? Pai. Tudo bem? Tudo certo. Pra Tudo quem não, certo, cara. Como é que tá? Como é que tá a tua pressão, Rodrigo? Tá bem, tá bem. Melhor? Tá bem. Quase Rodrigo morri segunda-feira, mas semana, tá tudo certo. Uma semana meio em alturas, né? Foi, cara. Até comprei um medidor de pressão para aferir, medidor para aferir. Vamos ver agora essa alimentação. A piada interna também. do Wendel, o seu pai mais fresco, é porque logo Ravizão vai estar por aí, né? O filho do Wendel, nos próximos 3 meses. O garotão já vai estar por aí. Já passou quase um mês, já falta 2, cara. Tá logo. Tá rápido. Cara, O que temos pra hoje, Rodrigo? Cara, hoje a gente vai falar com o Rodrigo Rodrigues de Freitas. O Rodrigão. Eu tenho um problema, Rodrigo. Eu não consigo chamar Rodrigos de Rodrigos, porque eu achava que quando minha mãe colocou esse nome, eu era o único no mundo. E aí quando eu descobri que havia outros Rodrigos, eu nunca consegui chamar um Rodrigo de Rodrigo sem ter uma certa estranheza, cara. Tu acredita? Não sei se isso já aconteceu contigo, mas a gente tá aí desde então. Pô, o Rodrigo, ele vai vir falar aqui conosco hoje sobre um tema que está circulando na região, né? E que aparentemente parece que está um tanto quanto mal colocado na sociedade, né? Logo eu já vou falar do que é o tema, mas eu queria apresentar o Rodrigo. O Rodrigo, então, gente, ele é biólogo, né? Tem graduação em ciências biológicas, tem seu mestrado em geografia, seu doutorado em ambiente e sociedade pela Universidade Federal de Campinas, especialização do meu amigo Rodrigo na gestão para o ecodesenvolvimento das zonas costeiras pela Universidade para a Cooperação Internacional da Costa Rica. Atuou quase no Brasil todo já, né, Rodrigo? Já. Vários projetos. E é legal, né, cara, quando a gente sai da graduação e entra no mercado, já foi consultor, na área de consultoria, pesquisa, mantendo sempre o posicionamento de pesquisa, né? Porque a consultoria é uma extensão da pesquisa, né? Porque os métodos praticamente são os mesmos, né? Foi consultor aí da PNUD na conservação da Ramsar, Rodrigo, é isso? É, Ramsar. Ramsar, para a conservação de áreas úmidas, no mapeamento de pesca artesanal e interação com a biodiversidade na região Sudeste Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Sempre no componente da integração com a comunidade, né? com as pessoas, né, Rodrigo? Isso é uma coisa que os nossos alunos de ciências biológicas, eles fazem a graduação e eles querem trabalhar com bicho. E tu foi trabalhar com gente. Né, cara? Isso é muito legal, meu. Porque, na verdade, quem toma a decisão para com a biodiversidade são os seres humanos ainda, né, cara? A gente sabe que muitas vezes são decisões erradas, mas nós, né, na ciência, né, na técnica, a gente tenta sempre orientar e organizar para que as tomadas de decisões elas sejam as mais equilibradas possíveis, né? Rodrigão, então, ele é conselheiro da APA da Baleia Franca, né? A APA da Baleia Franca aqui pela Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, onde ele coordena a Câmara Técnica de Gestão da Biodiversidade. O grupo de trabalho dele é em Lagoas Costeiras e o projeto de cadastramento e automonitoramento da pesca artesanal. Atua como membro do grupo de assessoramento técnico do Plano de Ação Nacional para a Conservação das Lagoas no sul do Brasil. É professor no mestrado e doutorado de educação aqui na Universidade do Sul de Santa Catarina. Coordena o Núcleo de Pesquisa em Educação e Conservação da Biodiversidade e no curso de Ciências Biológicas é professor de Biologia Pesqueira, Gestão Costeira Integrada e Licenciamento e Gestão Ambiental. Então, é o cara gabaritado para falar conosco mais gabaritado, né? Sobre o assunto, a temática de hoje, que é a RESEX, né? A Reserva Extrativista, que está sendo discutida aqui na região sul, que vai aí de Laguna até Jaguaruna, né? Os extremos. E vamos lá. Rodrigo, só para a gente começar o nosso bate-papo, o que é uma RESEX? Bom, primeiro agradecer, né, Rodrigo, o convite aí, né, agradecer ao podcast por estar trazendo esse assunto, por estar querendo discutir isso com a sociedade. Eu acho que é super importante.
ter um canal de esclarecimento para a população sobre as questões relativas à conservação ambiental, à qualidade ambiental aqui na região. Bom, o que é uma reserva extrativista? Então, a reserva extrativista, ela é um tipo de área protegida, né? Existem vários tipos de áreas protegidas. No Brasil, a gente tem as primeiras, talvez não as primeiras, mas assim, uma das primeiras áreas protegidas são as áreas de proteção permanente, né? Que está lá no Código Florestal, década de 60. Então, quando você pega as nossas restingas, né? Topo de morro, inclinação maior que 45 graus, essas áreas todas foram pensadas para conservar água, né? Essas áreas já na década de 60 já estavam protegidas, né? Não quer dizer que elas foram conservadas, mas já estava na lei. A lei existe. Né? A lei existe. E no Brasil, algumas áreas protegidas elas são chamadas de unidades de conservação, né? As unidades de conservação elas têm uma legislação própria do ano 2000, chamado Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Famoso SNUC. Famoso SNUC. Dentro do SNUC existe um grupo que são as áreas protegidas, que tem proteção integral, que são os parques, por exemplo, as reservas biológicas, estações ecológicas. São aquelas áreas em que você não pode usar os recursos que estão lá dentro, você não pode ter gente morando, né? Por exemplo, você tem o Parque Nacional da Lagoa do Peixe, no Rio Grande do Sul. É uma área onde você pode visitar, você pode fazer pesquisa científica, mas você não pode utilizar aqueles recursos, a menos que você tenha alguns instrumentos que hoje existem, que são os chamados termos de compromisso, que é onde os pescadores, por serem populações tradicionais, têm direito a um regime de exceção, né? E vão lá e conseguem usar esses recursos. As reservas extrativistas, elas estão no outro grupo, elas estão no grupo de uso sustentável. Então, não estão dentro desse grupo que está os parques, esses grupos de proteção integral. Então, nesse grupo de uso sustentável, quais são os tipos de unidade de conservação que existem? Existe a área de proteção ambiental, as APAs, né? Existem as reservas extrativistas, existem as reservas de desenvolvimento sustentável, que são muito parecidas com as reservas extrativistas. Então, de fato, a reserva extrativista, chamada de RESEX, ela é uma unidade de conservação de uso sustentável. Então, o objetivo dela é promover o uso sustentável. E a RESEX ela tem uma história bastante peculiar. Ela é um tipo de unidade de conservação bem brasileira, vamos dizer assim. Porque ela foi criada inicialmente por uma reivindicação do movimento seringueiros na Amazônia. Os seringueiros eles viam, né, a ocupação da Amazônia sendo feita daquela forma que o INCRA, descontrolado, o INCRA ia lá e fazia um quadradão, repartia, né, esse quadrado em quadradinhos e criava um projeto de assentamento, né? E não é assim que o sujeito mora dentro da floresta, ele mora dentro de um seringal, que tem um outro desenho. Então, para ele permanecer lá dentro, ele viu que os povos indígenas tinham seus territórios. Falou, bom, a gente quer então um modelo de reforma agrária que seja de acordo com o nosso modo de vida. Então, as reservas extrativistas vieram para garantir aquele modelo de seringal funcionando. Depois, com o tempo, elas começaram a ser criadas, assim, a partir da década de 90, a primeira reserva extrativista marinha costeira foi a de Pirajubaí, em Florianópolis. Né? Passaram a ser criadas na zona costeira para o quê? Para garantir um território para pesca artesanal. Né? Então, basicamente, ela é um modelo, vamos dizer assim, de reforma agrária que para a zona costeira e marinha. Né? Certo. Por que fazer uma reforma agrária no mar? Né? Porque existem diferentes usuários no mar, existem diferentes interesses no mar. Né? E numa disputa por interesse, a gente sabe que o mais fraco acaba muitas vezes sucumbindo. Então, era uma forma de fortalecer a pesca artesanal e de dar direitos de uso daquele ambiente e de apropriação dos recursos por esse grupo social que são os pescadores artesanais. E até para manter, né, a continuidade dessa pesca por muito mais tempo, né? Exatamente. Reduz a exploração comercial, é isso.
A reserva extrativista, ela permite a exploração comercial, ela não tem problema algum com isso. Então, ela tem 2 instrumentos. Um primeiro é o plano de manejo, né? E o segundo é o conselho. Então, quando se cria uma reserva, ele é um desenho no mapa, né? Uhum. A reserva que a gente está falando aqui é a reserva extrativista do Cabo de Santa Marta Grande, que tem aí um desenho aí que vai... É só marinha, né? É uma área que fica exclusivamente no mar, da Ilha dos Lobos em Laguna até a Barra do Torneiro, né? 5 milhas para fora, é uma área que tem cerca de 68 mil hectares. É uma proposta, né, de reserva e sendo criada, um dos primeiros atos é criar um conselho que vai gerir ela. Quem é a equipe que participa desse conselho? É só biólogos? Não. É só o pessoal do conselho. Então, dentro do SNUC, cada unidade de conservação tem um tipo de conselho. Na APA, por exemplo, a gente tem um conselho que é consultivo. Então, você tem o chefe da unidade, toma as decisões a partir do conselho, mas pode não tomar também, porque ele é consultivo. Um parque tem um conselho consultivo. A reserva tem um conselho deliberativo. Então, o que o conselho decide tem que ser acatado pelo chefe. Essa é a diferença do consultivo para o deliberativo. Exatamente. Olha a importância do momento que nós estamos conversando aqui, né? A gente tá na discussão ainda, né, da reserva extrativista, certo? Então, ainda, me corrija se estiver errado, não tem um plano de manejo. Não. E muito menos o conselho. Não. Então, é preciso criar o conselho. Esse conselho é dos que tem interesse da região. Eu queria que depois que a gente falasse das associações. Quem pode, né? Geralmente são dos conselhos que a gente conhece, que geralmente são a comunidade organizada. As ONGs, o governo municipal ou municipais, caso tenha mais de um município. É isso. E numa reserva extrativista, a maioria tem que ser extrativista, que no caso o extrativista aqui é o pescador. Que é o cara que usa... É a reserva extrativista, que é para fazer o extrativismo, né? Sim. Então, quem vai tocar esse conselho são as organizações de pescadores e grupos informais de pescadores que podem também pleitear uma participação. Universidade pode participar? Pode, eventualmente pode participar. Órgãos do governo podem também, mas a maioria tem que ser de pescadores. Local. A APA tem um conselho que é bem interessante, porque a maioria dos conselhos de unidade de conservação é 50% governo, 50% sociedade civil organizada. Na APA ele vamos dizer assim, são 3 partes, uma pizza dividida em 3 aí. Uma parte é governo, outra parte é usuários do território. Então, por exemplo, eu represento a Unisul é uma usuária do território. A associação de moradores lá que está no conselho também é usuário. E tem uma terceira parte que são as ONGs ambientalistas, né, que também tem uma quantidade de vaga e fazem sua participação lá dentro. Então, na verdade, a sociedade tem 2/3, né, de participação dentro do... Tanto o pessoal que está utilizando, quanto o pessoal que está... que vive dentro da área protegida. Exatamente. Exato. O Rodrigo, tá. Então, essa palavra extrativismo, né, é pro cara que vive dentro dessa região que está sendo discutida, extrair o seu sustento. E esse cara que a gente está conversando é o pescador. É o pescador. Então, a construção deste chama de projeto, né? Porque ainda não... projeto, exatamente. Deste projeto, ele vem com esse norte, né? Criar uma área que vai proteger, que vai ser protegida, vai ter uma legislação, né, Rodrigo? Vamos chamar assim, dessa forma, né? Do que pode, do que não pode, quem que vai poder usar, quem que não vai poder utilizar. E depois, né, ela vai ser homologada em alguma instância. Ela é federal ou estadual? Está sendo proposta para o nível federal. Agora, só uma coisa interessante, assim, tem os tempos, né?
Por exemplo, a APA ela foi criada no ano 2000, o Conselho passou a existir no ano 2005 e o Plano de Manejo saiu em 2018. Então, assim, as coisas levam um certo tempo para começar a funcionar, né? De fato, eu espero que, sendo criada uma reserva extrativa, eu não desejo tanto tempo assim para criar um plano de manejo para área protegida nenhuma, né? Não é nem um pouco legal isso, né? Não é legal de legislação, mas legal de correto, porque Exato. você tem uma área que foi estabelecida para ser uma unidade de conservação, e aí você tem uma lacuna, um espaço vago aí até criar o conselho, e pior, do conselho até o plano de manejo, que é o que pode ou o que não pode ser feito, ficou um buraco maior, né? Então, enfim, eu acho que a Resex seria interessante que ela já saísse com tudo organizado, integrado desde já, antes mesmo, né? Eu acredito que por exemplo, com a homologação dela. Então, a ideia o projeto é 100% no mar. Sim. Não tem nada a ver com áreas costeiras. Exato. Estou te fazendo essa pergunta, estou aqui repetindo, inclusive, porque há um certo desentendimento da população de que ela estaria entrando dentro do ambiente costeiro. Ali nos loteamentos, o papo da galera é que não vai mais poder construir, é que o cara não vai mais poder ter sua casa, é que o cara não vai mais poder usar a praia, etc, etc. Isso é ficção. Eu acho ótimo esse podcast, porque super precisa desse esclarecimento. Então, vamos lá. Por que a população está confusa? É lógico que tem que estar confusa. É confuso mesmo. Porque lá no ano de 2002, quando foi proposta a criação, na época foi proposta incluindo a parte das lagoas. Lagoa de Santa Marta, né? Lagoa Eu lembro disso. do Camacho. Então, entrava a parte das lagoas nessa época. Só que, o que acontece? A reserva extrativista ela tem uma outra característica, que a criação dela precisa vir de uma demanda popular. Perfeito. Não é de uma cabeça iluminada de Brasília que sai uma reserva extrativista. Tem que ter uma demanda de alguma associação que solicita a criação dessa unidade de conservação. Então, a Resex do Cabo de Santa Marta não veio, que é uma outra coisa que eu já ouvi, ela não veio do governo federal de cima para baixo. Na verdade, essa foi uma solicitação de um grupo de associação. A Associação de Pescadores do Cabo de Santa Marta. Veio de uma demanda da população. Exatamente. Legal. Bom, e de uma ONG local também. Bom, tendo essa demanda, aí abre-se um processo dentro do Ministério do Meio Ambiente. Dentro do Ministério do Meio Ambiente, quem toca a parte de áreas protegidas, unidades de conservação, é o Instituto Chico Mendes, ICMBio. Então o ICMBio, na época, era IBAMA, né? O ICMBio, ele separa do IBAMA em 2007, mas na época o IBAMA conduziu esse processo, né? Então qual que é o processo? Você precisa fazer um diagnóstico. Então foi feito um diagnóstico muito completo, né? Existe esse documento, existe consultas populares, então foram feitas dezenas de reuniões, e depois existe a vontade política em criar. Né, depois que todo o processo está pronto, e parou nessa parte, né? Ficou na Casa Civil por muito tempo, depois voltou hoje o processo está dentro do ICMBio, e nesse meio tempo, ouvindo a população, que parte dela não estava convencida de que as lagoas deveriam entrar na Resex, ouvindo a população, se tirou a parte das lagoas, a parte terrestre, e ficou somente a parte marinha. Só a marinha. Exato. Então, acho que é importante esclarecer isso, porque tem uma confusão, porque nessa parte terrestre inclui a área de proteção ambiental da Baleia Franca, a APA da Baleia Franca, ela entra nessa parte e ela já está ali naquele ambiente terrestre desde o ano 2000. Né? Então, se faz um pouco essa confusão, né, em que é APA, o que é Resex, porque de fato é o mesmo órgão, é o ICMBio que faz a fiscalizando, que exatamente, autoriza e fiscaliza. Ele é o órgão responsável. Provavelmente ele que vai fazer a gestão das duas, né? Exato. Possivelmente vai ser criado dentro do escritório que existe da APA em Bituba, vai ter atribuição a mais, né, de se fiscalizar também a área. Ficando a nível federal daí. E tem uma confusão que eu já vi, já recebi, inclusive, bem dentro do que você está falando. As pessoas estão fazendo circular
ainda que a Resex, ela está dentro da mesma área da APA da Baleia Franca. Ou seja, ela entraria também, né, dentro das áreas costeiras, abraçando, né, circundando as lagoas, que já está desmistificado aqui, que não tem nada a ver. Isso. Ela coincide com a APA na parte marinha. Ela é menor que a APA, né? Em distância. Ela, na parte marinha, eu acho que ela extrapola até um pouquinho ali, mas é quase a mesma área, na verdade. Elas vão ficar unidades sobrepostas, né? Agora, na parte terrestre, você já tem a APA. E eu acho que é importante também esclarecer, muita gente... Eu sou conselheiro da APA, né? Como você falou ali no início, então a gente escuta muita gente falando, poxa, minha casa foi embargada pela APA. Não é pela APA. Foi embargada porque está dentro de uma APP. Aquela legislação que protege desde a década de 60. Mas foi a APA que... Sim, foi a APA, porque a APA é o órgão ambiental que atua nessa área, mas não porque uma APA proíbe aquilo. Quem proíbe é a APP, por ser uma APP. Legislação que já estava ali. Ela está em vigor. Exatamente. Inclusive, ela foi atualizada em 2012, Exato. no Código Florestal de 2012, e nada mudou. Nada foi retirado, né? Ninguém está inventando a roda. Isso aí é legal também, é bem legal você estar entrando nesse assunto, porque o que aconteceu, né, Rodrigo? Nós tivemos, até falei no nosso piloto, eu falei, né, que nós tínhamos vários conflitos, por exemplo, na região de praia, loteamentos, etc. O que aconteceu? Nós tínhamos uma legislação antes de 80. Na verdade, nem tinha legislação antes de 80 no sentido de licenciamento ambiental. A maioria dos loteamentos, eles eram aprovados diretamente dentro das prefeituras. O que aconteceu é que esses loteamentos não foram totalmente instalados e atualmente, né, pós, por exemplo, ano 2000 que a APA se instala na região, a única coisa que ela está fazendo é fazer cumprir a legislação que já está em vigor. Nada mudou, né? Eu falo isso com uma tranquilidade, porque a gente trabalha com licenciamento ambiental, por exemplo, a gente sabe que nada mudou, né? É óbvio, né, que o que fica... é que as pessoas às vezes querem colocar a culpa em alguém. E como, né, a APA ela está fazendo seu papel de fiscalizador e, de fato, fazendo a gestão dentro da área, né, que foi aprovada, né, de unidade de conservação, acaba que ela não vai inventar a roda, ela vai usar a legislação que já existe. E isso é uma coisa muito legal que eu queria entrar agora. Deixa eu só perguntar um negocinho. Só pra gente... Claro. Que ainda não tema. Sobre essa sobreposição da APA com a Resex. Traz alguma diferença, ao pessoal que está utilizando? Olha, eu vejo que beneficia os pescadores artesanais do lugar. Porque o que acontece? Dentro do plano de manejo da APA, entraram algumas restrições, mas foram muito sutis, né? Por exemplo, você tem dentro da APA da Baleia Franca pesca industrial acontecendo. Certo? Deveria haver, pelo plano de manejo, monitoramento, cadastro dessas embarcações, mas que de fato operacionalmente não se conseguiu chegar nesse ponto. Uma reserva extrativista, naquele local, ela vem justamente para privilegiar o pescador artesanal e restringir a atuação da pesca industrial dentro dessa área. Isso é ruim para a pesca industrial? Eu não acho que seja. Por quê? Porque se você explora menos uma área, você cria uma biomassa, você cria locais de produção de larva de peixe que vão extrapolar a área da APA. Então, a reserva extrativista é uma forma de você gerir bem uma área que hoje está de livre acesso. Qualquer um faz o que quiser lá dentro. A pesca artesanal não vai ter condição, por exemplo, de consumir toda essa biomassa, essa quantidade de peixes que vai ser produzida dentro da área da Resex, por exemplo, né? Mas a tua pergunta ela vai exatamente no caminho que eu queria seguir. Uhum. Então, assim, a gente tem essa dificuldade das pessoas entenderem que já existe uma legislação e essa legislação ela está sendo ela precisa ser executada pelas estruturas que fiscalizam essas áreas, certo? Mas na Resex, nessa fase, vamos chamar de projeto, que está sendo construída, ainda, eu sempre falo uma coisa, depois que a lei ela já está homologada, instituída, porque ela está valendo, não se discute mais.
apenas se cumpre. Exato. E nesse momento a Resex está sendo discutida. E o que está sendo discutida? O que vai poder pescar? Daqui a pouco, né, sei lá, quantidade de pescadores, se a pesca industrial vai de fato poder estar dentro ou não. E aí eu acho que é onde é a importância da comunidade se organizar e fazer as suas solicitações. E, de fato, pedir exatamente aquilo que são as necessidades deles. Concorda comigo? Esse é o caminho? Concordo, eu acho que sim. A participação social ela é fundamental e ela tem que ser qualificada. O que é uma participação social qualificada? As pessoas se informarem corretamente e não através de grupo de WhatsApp, e não através de publicação em Facebook, Instagram. Mas sim, a gente, nesse sentido, criou um site, tá? Uma iniciativa do nosso grupo de pesquisa. Eu queria aproveitar aqui para divulgar. É um site chama Sobre a Resex. A gente vai colocar o link aí no ar. Fica embaixo. Né, sobrearesex.org, porque a gente viu que estava havendo uma disseminação de informações erradas sobre a Resex e que isso estava começando a atingir, inclusive, o trabalho que a gente faz dentro da APA com os pescadores. É importante destacar isso que você trouxe, né? Normalmente as regras, né, são aonde pescar, como pescar, quando pescar. Não deveria ou não se costuma fazer uma regra ligada, por exemplo, a essa questão da cota da tainha, né, que é o quanto pescar. Né? Perfeito. Essa é uma exceção, essa questão da cota. Né? As regras, normalmente, elas atuam que tipo de arte de pesca é restringida, aonde que pode e quando, né? E eu acredito que no caso da Resex as discussões vão um pouco por aí. Interessante também notar que o Instituto Chico Mendes ele tem uma expertise muito grande com turismo de base comunitária, com trabalho de beneficiamento de pescado, de agregação de valor no pescado. Então, uma área protegida, ela traz também essa dimensão, traz pessoas que trabalham com esses temas e passam a olhar essa área como uma área prioritária para desenvolver esse tipo de atividade. A APA da Baleia Franca, ela é uma área prioritária para uma série de projetos. A gente desenvolve um projeto na área que veio com recursos para a APA porque era uma APA, porque senão não viria recursos. Então, eu entendo uma unidade de conservação como um selo de qualidade ambiental para o município, que poderia ser muito bem usada para o turismo, que, por exemplo, você tem hoje a Rota da Baleia Franca, né? Você tem a rota, agora está tendo, voltou a ter o turismo embarcado de baleia, né? Ou seja, o sujeito que vai vir para cá para fazer esse turismo, ele precisa ter opções, ele quer, e é um tipo de turista qualificado, é um tipo de turista que quer ir em museu. A gente tem museu para oferecer para esse turista visitar quando estiver chovendo, ele não puder ir lá para ver baleia. Sim. A gente tem um restaurante que tem um pescado certificado, que ele saiba o pescado que ele está comendo, porque ele quer essa informação. E para a população local também é importante a gente pensar em rastreabilidade da cadeia do pescado. Ou seja, já que tem pouco pescado, essa que é a realidade, né? A gente tem uma crise, na verdade, da pesca como um todo. Hoje a gente fala em inversão das cadeias tróficas. O que quer dizer isso? Você já não tem mais tanta quantidade de predadores de topo de cadeia. Muitos sumiram. Aqueles tubarões, peixes grandes não aparecem mais. Comunidades que eram especializadas na captura da miraguaia, por exemplo, raramente aparece a miraguaia, não tem mais. Então uma série de peixes grandes que eram costeiros que apareciam não aparecem mais. A gente precisa pensar o quê? Em como agregar valor no pescado que tem. Em como trazer, por exemplo, receitas de pescados que não são comercializados e valorizar essas receitas, valorizar as práticas e os saberes dessa população. Né? É esse tipo de qualidade que eu me refiro que uma unidade de conservação deve trazer e pode trazer. Né? Criar eventos que valorizem a cultura local, a pesca, a tradição, o boi de mamão, de forma mais geral a cultura, né? Então, eu entendo que esse tipo de discussão, ele é um tipo de discussão que interessa para as unidades de conservação. E muitas vezes as unidades de conservação acabam ficando reféns de processos burocráticos,
né, de licenciamento, de responder a Ministério Público, de ter que se esclarecer a população o tempo todo. Por exemplo, muita gente na região ali da ilha, em Laguna, acha que a questão da luz passa pela APA, que não ligam a luz por causa da APA. Não tem nada a ver com a APA. Nada a ver, nada a ver. É prefeitura. Rancho de pesca, a APA, ela precisa testar a qualidade ambiental, mas quem dá a emissão é a SPU, passa pela prefeitura também. E que nós temos, né, Rodrigo, nós temos algumas, vou chamar de barreiras ou burocracias na região na região costeira, né? Tem a questão da legislação que nós já falamos, das áreas de preservação permanente, que já desde de 65 ela foi no Código Florestal, né? Se falava em área de preservação permanente. Em 2002, pela Resolução 303, se disse, né? Foi colocado no mundo onde estão estas áreas de preservação permanente. Em 2000 nós tivemos então a unidade de conservação sendo instalada no município. E tem uma coisa que eu concordo com tudo que tu falou. Eu vejo a região perdendo muito por falta, não vou nem dizer de interesse, mas talvez por uma sacanagem que é feita no sentido de espalhar informações errôneas, de querer culpar alguém, de demonizar uma estrutura, por exemplo, né? Então, assim, eu sempre falei no município que eu resido o seguinte: a gente tem que olhar para a unidade de conservação como uma forma, vou ser bem direto, uma forma de ganhar dinheiro. Uhum. Certo? Concordo. Por quê? Exatamente. Porque, primeiro, uma unidade de conservação ela tem um regramento. Tendo regramento, ele é seleto quem pode e quem não pode usar. E essa unidade de conservação, por ter conhecimento da APA, por exemplo, ela prioriza a população local. Então está faltando, né, de uma vez por todas, eu sei que há uma tentativa sempre de ambos os lados de poder fazer essa conversa e ter esse entendimento. Está faltando, sinceramente eu não sei o que está faltando para ter esse entendimento de fato, de poder usar essa estrutura com certificação, o turismo de fato ele ser instalado, implantado. A gente fala muito de turismo, mas eu tenho um pé atrás porque eu não vejo turismo, um percentual de turismo grande. Tem turismo, não posso dizer que não tenha turismo aqui, mas o que eu tenho muito aqui as pessoas que têm uma moradia secundária, por Casa de exemplo, veraneio. que é o caso de veraneio. Então, para esse cara, ele vai no verão, né, ou nas épocas, né, das suas férias, e ele simplesmente muda de uma casa para outra. Ponto. E vai lá curtir as suas férias. Todo mundo merece, todo mundo tem, enfim, não estou julgando isso. Agora, o que está faltando? Está faltando para as pessoas que vivem nessa região, dentro da unidade de conservação, poder gerar renda utilizando dessa unidade de conservação. Você vai comer um peixe que está dentro de uma Resex, que ele é protegido, enfim, você tem que botar selo em tudo isso. Você vai no Nordeste, um menininho com os olhos brilhantes, né, conta uma historinha e a galera paga uma graninha pro menino contar uma historinha do pé de Jequitibá. É turismo. Conta a historinha do pé de Jequitibá, conta a historinha não sei do que, conta que ali aconteceu tal coisa, e a gente aqui não tem isso. Então precisa ser explorado melhor isso. E eu vejo a unidade de conservação, por exemplo, né, não saindo do mundo da Resex aqui, mas a gente está perdendo, a região está perdendo muito tempo. Pontapé. E eu vou chamar de por briga, por discussões que alguém tem interesse nisso. Mas ao meu ver, quem está tomando prejuízo é a população que de fato necessita, como é a questão do pescador artesanal, né, cara? Então eu acho isso uma sacanagem muito grande, Rodrigo. Uma coisa que você falou das casas de veraneio, né? Agora saiu o IBGE novo, mais de 60% das casas de Jaguaruna são de veraneio. Né? Então, assim, para quem mora, você se coloca no lugar de um pescador artesanal que tem família, que o pai, o vô, tá lá 5 gerações, né? Começa a ver uma série de casas saindo e esse pessoal pescando também. Então, o cara que comprava o pescado agora está competindo com ele, né? Então, o que a APA da Baleia Franca está fazendo, por exemplo, em relação a isso?
A gente tem um projeto de cadastramento dos pescadores artesanais, para você saber quem é pescador artesanal e que depende da pesca. Porque é com essa pessoa que a APA tem que falar para criar políticas que beneficiem esse pescador, para criar regras. E olha só, a pesca ela é uma atividade que grande parte das regras são feitas em Brasília. Né? A União, né? Que é a dona do espelho d'água, está longe. Então, são regras que muitas vezes são regionais, né? Pegam vários estados, né? O período de defesa. A APA ela pode criar regras dentro do território dela. Regras para pesca, para gerir... Produzida junto com a comunidade. Junto com a comunidade. Com essa comissão. Então, a gente tem o conselho. Isso, conselho. O conselho, ele... não tem que se bastar, né? Ele tem que ir para além dele. Tanto é que quando foi feito o plano de manejo, levou tanto tempo por quê? Porque foram dezenas, centenas de reuniões, plenárias, oficinas, vamos ouvir a população, aí vamos fazer só com a pesca artesanal, foram, se não me engano, 14 oficinas setoriais, aí com o setor imobiliário, com o setor turístico, com o setor daquilo, o setor disso. Então, se tenta chegar em acordos sociais. Né? O que a gente consegue fazer? Quais são as regras que talvez não seja o ideal que um grupo quis, mas também chegou num consenso, junto com outro grupo que era contrário. Então, é um espaço de negociação. Afinal, todo mundo mora ali. Né? Todo mundo mora ali. A gente tem que chegar num consenso. Todo mundo quer água limpa. Todo mundo quer comer. Todo mundo quer comer um pescado que fresco, de qualidade. Bom, né? Então, é um pouco quando a gente criou um grupo de trabalho para discutir as lagoas costeiras, e aí os grupos de trabalho, é interessante falar isso também para desmistificar aqui como é que o conselho funciona. Né? O conselho tem câmaras técnicas, né, que são por temas, né? Eu coordeno a de gestão da biodiversidade, mas você tem ordenamento territorial, atividades produtivas sustentáveis, você tem outras câmaras técnicas, e quando aparece um tema assim que emergente, assim, que está precisando discutir, se cria um GT, um grupo de trabalho, onde a gente convida pessoas de fora do conselho. Então a gente ficou discutindo por 1 ano e meio, se eu não me engano, a questão de diretrizes para a conservação das lagoas costeiras e das áreas úmidas em volta. Porque a APA, ela sai tricotando o nosso litoral a partir de Garopaba, né? Isso. Uhum. Ela entra ali na Praia da Vigia e vai fazendo um recorte ali que ninguém sabe muito bem de onde que saiu esse desenho. Pega, por exemplo, corta a Lagoa de Garopaba no meio, pega uma partezinha da Lagoa de Ibiraquera, mas de fato você não consegue gerir um ambiente de lagoa com uma partezinha só, né? Então, o que esse documento que a gente produziu, esse relatório, ele visa servir como uma diretriz para que, especialmente os municípios, mas não somente, usem 22 recomendações que nós colocamos ali para você ter uma boa gestão dessas lagoas. Ou seja, você precisa proteger os banhados. Não são protegidos aqui em Santa Catarina, não existe nenhuma legislação que proteja os nossos banhados. Então, se você vai matando os banhados, você vai matando o quê? Aos poucos você vai tirando as fontes de água que abastecem a lagoa, e a lagoa vai ficando cada vez mais assoreada. Você tem que ter incentivos econômicos, então tem um capítulo só sobre incentivos econômicos, pesquisa, monitoramento, educação. A gente drenagem urbana, que é um grande problema hoje para as lagoas. Então, como é que você se desenvolve enquanto município, desenvolve infraestrutura urbana sem comprometer essas lagoas? Então, esse relatório, ele trouxe uma série de diretrizes, e esse documento está disponível lá no Instagram da APA, que é muito importante que, especialmente os gestores públicos, se apropriem. Posteriormente, a gente fez um evento internacional, agora em fevereiro, na UDESC, em Laguna, para discutir especificamente um tema que é a abertura das barras de lagoas. Das nossas lagoas, elas têm a barra intermitente, elas abrem e fecham, né? E é sempre uma... Sempre, eu escuto rádio... Nossa, é uma... Todo é um palanque para voto, Nossa, cara. esse negócio de abertura de barra... É um palanque de voto. Dá uma briga, e assim, o que a gente fez? Eu já conheci esse perrengue. O clima gera mais calor, né, do que luz. Vamos conhecer as experiências. Não existe só no Brasil esse tipo de lagoa. Tem na África do Sul, tem em Portugal. Vamos trazer essas experiências para cá.
fizemos projetos, conseguimos trazer gente lá da África do Sul, que tem uma ampla experiência, um trabalho a nível nacional, onde eles fazem planos de gestão para cada lagoa, eles têm metas. Aí eles conseguem ver, por exemplo, no monitoramento, quando é que é melhor para abrir. Né? Ouvindo também os pescadores. A Lagoa de Ibiraquera tem a experiência mais avançada aqui da região sobre isso. Tem um comitê que decide ali sobre a abertura de lagoa, mas mesmo assim falta muito monitoramento. Então, a palestrante que veio lá da África, ela mostrou, na África do Sul, casos em que as pessoas queriam abrir a barra e o grupo segurou, até que veio uma ressaca grande e viram que se a barra tivesse aberta, ia ser muito pior para a comunidade. Rodrigo, será que a gente... O grande problema, eu vejo uma coisa de brasileiro, assim, né? A gente não gosta muito de regramento. Sim. Né? E o regramento, ele é instituído com um objetivo, né? No caso da Resex, tem um objetivo. Ter um espaço de territorial oceânico, marinho, né, marinho, deixar bem frisado, para os pescadores utilizarem desse espaço para o seu sustento, né? Eu não quero nem que eles sobrevivam, eu quero que eles gozem desse espaço, que eles possam, né, produzir muito, né, que possam, bem direto de novo, ganhar bastante dinheiro. Porque quando a gente fala de sobreviver parece uma coisa muito pesada, né? Eu quero que o cara ganhe uma grana ali. A gente quer ver a população, né, ganhando grana. E né? ele e o resto da sua família e aí aproveitando desse turismo que pode vir junto com isso, né? Aí o céu é o limite, né? O cara vai ganhando grana, ele vai poder investir. Quanto mais organizado for a associação, ele vai poder investir. E aí, é claro que esse regramento ele precisa ser construído nas câmaras técnicas. Sim. Né? Tem que ser discutido entre técnicos. E essas câmaras técnicas que você citou, elas também ouvem a população. Tem a população lá dentro conversando, porque assim, né, Rodrigo, o que eu entendo, né? A população ela vem com uma demanda e aí a gente, né, os técnicos, né, eles traduzem isso para uma legislação, né? Colocam os anseios da população, óbvio que não tudo, até e aí eu acredito que isso é discutido. Por que eu não posso fazer tal coisa? Então os técnicos que estão ali já vão explicar, então determinadas coisas já são filtradas, né? E vão avançando nessa mesa de discussões. Isso acontece. Muito boa essa pergunta. O que acontece? A maior parte da participação social se dá na elaboração do plano de manejo. Elaborou, nunca mais vai ter participação? Não, ele tem que ser revisado. Então, sei lá, daqui a 1 ano, 2 anos, vai ter a revisão do plano de manejo. Há uma diretriz de que ele seja de tempos em tempos revisto. O que a Câmara Técnica faz? Ela não inventa nada. Ela vai lá no plano de manejo e pinça os objetivos, as atividades do plano de manejo. Está lá no plano de manejo da APA. A gente precisa proteger os butiazais. Né? Butiazais são ambientes super importantes para a APA. Como é que a gente vai fazer isso? A gente tem que fazer a gestão da pesca. Tá, beleza, a gestão da pesca é Deus e sua obra, né? Como é que a gente faz a gestão da pesca? Então vamos criar projetos, vamos criar ações, e ali na Câmara Técnica então, são desenvolvidas ações que vão atingir aqueles objetivos que estão no plano de manejo. Tu estava falando também uma outra coisa, e eu fiquei lembrando que os banhados, as pessoas aqui têm uma visão de que o banhado é um local sujo. Criador de mosquito. Um criador de mosquito. Tem que aterrar. Cobra e tem que aterrar. E aí, como diria um amigo meu fumante, é um prego pro caixão. O meu amigo, cada vez que ele fumava um cigarro, ele falava, meio rouco, puxando, né? puxando mais um prego pro caixão. Isso é um prego pro caixão, eu vejo como isso, o cara tá a médio e longo prazo, porque não curto, dependendo da situação, ele tá matando a possibilidade de ter uma área produtiva. E aí a região ela tem, né? A nossa região, principalmente a região litorânea, até falei no início aqui do nosso piloto também, ela já está toda loteada em cima desses banhados todos. Sim. Né? Que são áreas extremamente importantes para a preservação da biodiversidade. Só que não dá para... O que as pessoas têm que entender? Não estou lá salvando mosquito. Estou salvando uma cadeia ecológica inteira para o cara pegar o peixe e ganhar o dinheiro dele.
Exatamente. E esses ambientes, Rodrigo, assim, é muito importante que o município, especialmente, mas o Estado, né, o governo de forma mais ampla, assim, né, nos seus vários níveis, protejam esses ambientes, porque são ambientes que vão alagar. Por que você vai construir uma casa no lugar que você precisa aterrar? Né? Então, em Curitiba, você tem vários lugares alagados que foram criados grandes parques. Então, quando chove bastante, e todo ano tem épocas que chove, são locais que ficam alagados e tudo bem, porque é um parque. É só as pessoas não andarem naquele lugar alagado naquela época do ano, e em outra época vai estar seco, vai ser usufruído. Pode ir lá fazer lazer. Entende? Então, você precisa... E aí o que eu acho que é o papel, assim, né, especialmente do Conselho da APA, ser um pensador, assim, de políticas ambientais para todo esse grande território, que são 9 municípios que ele pega. Então, ele acho que tem esse papel de pensar estrategicamente ações que vão inspirar os municípios a estarem, por exemplo, criando corredores ecológicos, preservando os banhados, preservando os butiazais na área terrestre, olhando para o ambiente marinho também. Você falou uma coisa importante, que é a questão da... o Brasil e tal não gosta de seguir regra, né? Então, é importante... Eu coordenava o grupo de pesquisa em conservação de recursos naturais de uso comum. O pessoal, mas o que é recurso de uso comum, Rodrigo? Né? A pesca é um recurso de uso comum. E um recurso comum é diferente de um bem público. Uma praça é um bem público. Então, você vai lá, eu vou lá, todo mundo vai lá e a praça continua lá. Né? O meu uso não implica que você vai ter um menos uso daquele ambiente. Né? A segurança, o conhecimento são bens públicos. Você não tem uma rivalidade. Né? Quanto mais usar, não tem problema, você usa à vontade. Agora a pesca não. A pesca existe uma questão que se eu tirar uma fatia do bolo, vai sobrar menos para os outros. Né? Recurso hídrico também é um bem comum. Uhum. Né? Se eu tirar tudo agora... Se eu for lá e passar uma rede que tirar todos os peixes da lagoa, não vai ter para os outros. Então, esses recursos, eles, se ficarem como livre acesso, ou seja, se você não tem regras, no mundo todo, para todos os recursos de uso comum, o que os estudos mostram é que no médio prazo, no curto prazo, ele já começa a haver uma degradação. Esse recurso ele vai acabar. Né? Aí, qual que é a solução? Você tem, cada país, cada local adota a sua. Você pode ter uma gestão que é da comunidade, você pode ter um ente privado que protege, você pode ter o Estado que protege, mas o ideal, a meu ver, especialmente na nossa região que é super complexa, é ter uma combinação de todos eles. Então, em momentos em que você tenha uma presença mais comunitária, mais do Estado, algumas vezes privada, ou seja, mas não pode ficar sem regra. Porque se você não tem regras de uso e essas regras são monitoradas e são cumpridas, acontece o que está acontecendo. Né? Você vai ter pescado numa situação que a gente tem hoje. Eu queria até entrar nessa situação, que é a qualidade do pescado, que a gente não sabe qual que é a qualidade desse pescado das lagoas. Tem muito agrotóxico nas lagoas. Né? Você tem muita plantação de arroz. A gente não sabe a qualidade desse pescado que está vindo. Então, assim... É importante que a gente tenha regras de uso desse ambiente e essas regras sejam monitoradas tanto pelos usuários, mas que você tenha um respaldo também desses usuários para chamar o Estado. Né? Cara, sabe que você está falando e eu queria dizer o seguinte: a gente construiu essa ideia, esse projeto de o Biosfera para poder discutir com a sociedade aquilo que é produzido na ciência, certo? O que acontece, né? Você citou estudos, existem várias universidades que orbitam esta região, Universidade Federal, a Universidade Estadual e tantas outras universidades comunitárias e privadas que estão produzindo material, né? Ciência, e que às vezes não chega lá na ponta. Alguém que sente com... Vamos falar do pescador. Alguém que sente com o pescador e apresente as informações e comecem a criar estratégias do que a gente quer no futuro.
Por exemplo, uma hipótese, né? Ó, a gente está pescando agora anchova. E a gente tem que ter a história. O ano passado foi X, ano retrasado Y, e a gente tem o histórico. Ó, está aumentando, ótimo. Está diminuindo, por quê? Vamos apertar um botãozinho amarelo. Vamos chamar as universidades para tentar entender, por exemplo, o que está acontecendo. Para fazer o quê? Ciência. Produzir uma pesquisa que vai ter um resultado e que vai nortear as políticas públicas e que vai beneficiar a população, cara. Acho que esse foi o objetivo do nosso podcast, Rodrigo. Exatamente. De conversar com as pessoas aqui, que elas possam a gente trazer problemas, discutir conflitos e com base, certo? Porque quando você tá quando foi discutido, né, a construção da Resex, já vem sendo feito um diagnóstico há algum tempo. Certo? Então já tem dados, já tem informações para serem discutidas do que era, do que é e o que nós queremos. E agora está no momento do que nós queremos. Exato. Concorda comigo? Concordo. É o que nós queremos. Então quero bater nessa tecla. É momento da sociedade a sociedade que se encontra dentro da área. Não é para fugir. É para sentar, para discutir, para ter uma conversa saudável e entender o que vai acontecer a partir do momento que os regramentos que serão discutidos e construídos com a sociedade, o que vai acontecer? E é nesse momento que a sociedade tem o que nós queremos. E de que forma é que nós queremos. Não quer dizer que faz tudo, né? Porque existem legislações, a legislação tem que ser... As que existem têm que ser cumpridas, né, Rodrigo? Então, em cima disso, como é que tá essa relação, cara? Vocês estão conseguindo conversar com as pessoas? Há um afastamento, uma dificuldade? São todos os pescadores ou todos os grupos que vocês conseguem sentar para conversar? Como é que está isso? Com relação à Resex. Com relação à Resex. Então, o que aconteceu? A gente está fazendo esse trabalho de cadastramento, diagnóstico na região dali pela APA. Uma organização de pescadores pediu que a gente esclarecesse como anda o processo da Resex. Então a gente chamou uma reunião para falar sobre o cadastramento, né? Porque as pessoas saberem que o que a gente está fazendo é dentro da lei, isso está previsto, né? O cadastramento, para o pescador não ficar assustado, né? Vai vir alguém cadastrar e tal. E a gente incluiu também, aí hoje eu avalio de forma errada, né? Processo de criação da Resex lá na pauta. E as pessoas, como já tinham um histórico de conflito muito grande, as pessoas se assustaram. E muitas aí, eu acho que por uma questão política mesmo, trouxeram a ideia de que aquela reunião era uma audiência pública. Nossa. E eu, na reunião, aí lotou, né, o local da reunião. Estou falando que era audiência pública, eu falava que não era, que não tinha nem lista de presença, eu não quis nem fazer lista de presença para não gerar esse tipo de... Para não ter nenhum documento. Para não ter nenhum documento, justamente para não gerar esse tipo de discurso. Entendi. E as pessoas não estavam ali para ouvir, sabe, Rodrigo? Assim, foi muito triste, porque de lá para cá, eu mesmo tenho tido dificuldade de acessar muitos grupos. Eu converso ainda com os pescadores que eu já vinha tendo contato, mas pescadores novos, assim, a gente está tendo muita dificuldade de acessar, tanto que todo esse projeto de cadastramento, essa semana a gente tomou a decisão de suspender. Né? A gente vai suspender porque não está tendo abertura. Né? Até conseguir voltar a conversar, a reunião. Exatamente. Então, inclusive a gente mudou um pouco o enfoque do projeto, e agora a gente vai focar em construir uma feira da pesca artesanal, com uma agenda mais voltada para beneficiamento, agregação de valor e discutir a cultura da pesca, que na verdade tudo está dentro do que se espera da APA, né? Mas um pouco a gente fica também refém de alguns processos que podem parecer burocráticos, mas se você não tem, por exemplo, um cadastramento, um monitoramento, como é que você faz gestão? Você não sabe quem que pesca, não sabe quanto que pesca, você não sabe como que pesca. O cadastramento é um diagnóstico para você ter um raio-x, inclusive para você pedir mais recursos, por exemplo. Né? Eu tenho X pescadores,
Isso. Então, assim, até para poder pegar recurso de governo para ele poder melhorar a sua arte. Mas, Rodrigo, é tipo, quero fazer um paralelo, mas não quero entrar nesse assunto, óbvio, né? Mas tipo a questão do recadastramento das armas, né? Que teve agora há pouco tempo. Então, tinha uma história de que, não vamos nos cadastrar porque eles vão começar a nos monitorar. Esse era o papo do pessoal, né? Como se já não tivesse tudo cadastrado. Ninguém quer, assim... Desculpa. Não existe esse negócio de o cara vai estar te perseguindo. Não tem... O cadastro, ele é extremamente importante para a tomada de decisões. Para que nas atualizações do plano de manejo, né, as estratégias que serão construídas no futuro... Aqueles grupos técnicos que tu falou, enfim, o grupo que está discutindo dentro da reserva extrativista, ele possa começar a remodelar as necessidades futuras. É isso. Exatamente. Tem um cadastramento importante para isso, né? Eu sou a favor aos cadastramentos, porque é uma forma de ter dados para a gente poder nortear. Então, não fujam, vamos fazer esse cadastramento e participem, né? A população precisa participar, né? Tenta chegar lá sem nenhum tipo de posicionamento. Deleta o que ouviu de um, de outro e tenta chegar lá com os ouvidos, com a mente limpa para poder conversar, ouvir e aí depois, em conjunto, tomar as decisões, né? Até porque não tem nada concreto ainda, né? A gente já viu movimentos políticos aqui da região já no não a Resex, não sei o que. Então, assim, eu acho que talvez nem esses deputados que não sentaram para conversar. Ou para ler, né? Para sentar para conversar com todo mundo. É importante isso, né? Porque se informar. É super importante. Cara, deixa eu te perguntar mais algumas coisas. Só para quem ainda não tinha escutado ainda sobre essa Resex aqui da nossa região. Quem solicitou ela? Partiu de quem? Tu falou que ela parte de alguém, né? Sim. E qual foi Foram duas organizações. Mas a Associação de Pescadores Artesanais do Cabo de Santa Marta, a PAFA, e uma ONG chamada Rasgamar. Tá, mas eles estavam alegando o quê? Alegando que tinha muita pesca industrial, que eles estavam... Quando eu falo assim que está uma crise de pescado, isso é muito verdade. Então, assim, é uma questão de salvaguarda dessas populações. Quando a gente fez o diagnóstico, que a gente está agora em fase de finalização, né, desse diagnóstico da pesca na região, em algumas comunidades a gente não achou pescador com menos de 30 anos. Entende? Então, assim... Não está reciclando. Como é que você explica isso? Os filhos dos pescadores não querem, e os pais não querem que eles sejam pescadores também. Por quê? Porque é uma atividade difícil, sofrida, tem a tradição, mas eu acho que a gente está num ponto agora que é um ponto de virada, sabe? Porque esses conhecimentos, se eles são perdidos, você não consegue mais resgatar. Não recupera mais. E tem uma série de trabalhos que falam sobre isso. Na Índia já viram assim, a perda do conhecimento que se tinha sobre plantas. Aqui é a mesma coisa. A gente está com um processo eminente de extinção de uma série de conhecimentos e práticas desse grupo que, se a gente perder o pulo agora, não vai ter mais depois. Então, quando eu falo assim, medida de salvaguarda, é isso. É uma forma de você garantir que aquele grupo vai ter acesso, pelo menos numa areazinha. Porque o pescador artesanal, ele não tem opção. A embarcação dele não é uma embarcação que permite ele ir pescar em São Paulo, no Rio Grande do Sul, com a pesca industrial. Ele pesca na costa, né? E aqui a gente tem também muita migração de pescador para o Rio Grande do Sul. Tem. Né? E para a Lagoa dos Patos, mas que de uns anos para cá também eles estão fechando as portas lá. Eles estão fechando as portas. Eu tenho um aluno que está justamente estudando a migração dos pescadores para lá. Eles estão fechando as portas por quê? Porque eles viram, olha, essa lei, né, que a gente tem, que você tira um RGP e você pode pescar em qualquer lugar do Brasil, faz com que o pescador local também não cuide tanto do seu quintal, né? E lá as pessoas vão, ó, que aqui é nosso, aqui não vai vir gente de fora pescar. De certa forma, é um pouco o que se está fazendo com a ideia aqui é nosso, aqui nós vamos cuidar, aqui é o nosso quintal e aqui a gente vai... Porque você monitorar e cuidar. Porque você tem, para a terra indígena,
Um território. Você tem para os quilombola, território. Por que para o pescador artesanal você não tem um território também? Tem um projeto de lei rodando há muito tempo na Câmara dos Deputados que não avança, que é do território pesqueiro. Então, já que você não tem território pesqueiro, qual que é a coisa mais parecida que a gente tem com o território pesqueiro hoje? Reserva extrativista. Tá. A pesca... Eu vou chamar de pesca industrial, né? Sim. Né? Que nem tu falou, que embarcações que vêm de São Paulo, de outras regiões, e pescar aqui. E já não existe uma área mínima da costa que essas embarcações podem se aproximar? Então, aí a legislação pesqueira é super complexa, porque aí você depende de qual tipo de pesca. As regras, elas são muito assim, ó. Por exemplo, você tem uma regra que fala que você não pode fazer pesca de arrasto de peixe em embarcações de acima de 10 tonelada bruta, que é o TAB, né, que é por volume, né, por tamanho, né, que a legislação normalmente se refere, até, se não me engano, 3 milhas da costa, e ali do Farol para o sul, acho que fica 5 milhas. 5 milhas, aumentou. 5 milhas, Então assim, veja, para aquela modalidade, então, as leis, elas são muito assim. Tem embarcações industriais que podem chegar mais próximo da costa, e tem embarcações que não podem. Depende então, numa fiscalização, ou tu aborda para ver o que está acontecendo, ou simplesmente visual, assim. Sabe uma coisa que é bem legal, que talvez nem todos saibam? Todas as embarcações industriais, elas já são monitoradas. Rastreamento elas satélite. São todas rastreadas. Então, se uma embarcação X, ela entra numa área que ela estaria proibida de atuar, ela pode ser multada sem que a fiscalização chegue lá. Entendeu? Exato. Só que aí que tá. Isso é legal, mas é bem complexo. Por que é complexo? Porque que tipo de licença o cara tem, o que ele tá pescando ali, aí aquela... Fica difícil de tu avaliar o que ele tá fazendo lá no local. O rastreamento diz que barco que é e quais são as licenças que ele tem. Certo? As regras, elas têm que ser mais claras. Se você tivesse, por exemplo, assim, muito claro, aqui a pesca industrial, qualquer pesca industrial nessa área aqui, ela é proibida. Se você está lá monitorando pelo sistema de rastreamento, o PREPS, entrou uma embarcação, ficou parada ali, multa. Não precisa nem perguntar o que ela está fazendo. E a Resex, a ideia dela é nada, só... Industrial, não. Ponto final. Industrial vai ficar dentro depois das 5 milhas, é isso? É isso. Então, olha só, quais são as embarcações do A gente tem embarcações que fazem o arrasto, né? A maior parte das embarcações aqui da nossa região não são embarcações de arrasto, e é uma pesca altamente impactante, né? Você tem a malha, ela quando está em movimento, ela praticamente fecha, né? Com aquele peso, ela fecha, então ela vai pegando toda a produção miúda, né, de pescado pequeno. Foi banido do Rio Grande do Sul recentemente, e as pesquisas já mostram que o banimento da pesca de arrasto fez com que outras pescarias aumentassem a produção. Pesca de emale, a pesca de cerco, então são pescas que hoje estão com uma produção maior graças ao banimento dessa pescaria. Então, tem prós e contras, né? O que eu acho que é importante eu, assim, tenho várias críticas às regras de pesca, viu, Rodrigo? Assim, eu acho que tem muitas regras que são feitas por quem não entende mesmo do assunto, porque elas são impraticáveis de fiscalizar. Você tocou num ponto muito bom. Porque a minha pergunta ia ser assim, se ela não pode chegar e ela está chegando, qual a diferença de ter a reserva, né? Por que o cara não vai chegar se não tem fiscalização? Mas tu me esclareceu, né, que tem embarcações que podem chegar mais próximo, né, de acordo com o tipo de pesca que ela pratica. E elas podem navegar, quando ela está em deslocamento, que não está na atividade de pesca, ela poderia estar dentro dessa área que tem essa restrição da pesca dela, navegando sim. Né? Então, assim, a proposta da Resex é essa, tirar todo mundo de dentro. E isso é ecologia, o pessoal, assim, o pessoal às vezes não entende, né? O que acontece? A partir do momento que eu restringo, retiro, você está falando dos pescados que apareceram no Rio Grande do Sul, né? Então, a partir do momento que tem nichos, né? Que tem atividades que não estão mais sendo
acontecendo dentro destas áreas, vai acontecer o que a gente chama de recuperação. Ela vai começar a recuperar, essas áreas começarão a ser recuperadas e naturalmente esses recursos naturais eles vão melhorando e vão aumentando. E esse é um dos pontos extremamente positivos, né? Do aumento, por exemplo, da biodiversidade de peixes que podem ser pescadas dentro dessa área. Isso é uma consequência da organização social, tá? Porque, por exemplo, a pesca de aviãozinho que a gente tem todo o complexo lagunar, ela está totalmente descontrolada. Você tem pescador com 60, 90 redes de aviãozinho. Então, o que seria mais interessante? Cada um ter menos rede e pescar mais? Mas aí o que acontece? Mas eu não confio no meu vizinho, eu não confio aqui no Rodrigo, eu sei que ele vai botar mais uma rede, porque ele pode. Então, aí, se você não tem um processo de confiança, de organização e de fiscalização, fica um pouco essa ideia de que cada um por si. E no cada um por si, o resultado qual que é? É caos. É o caos. É uma depredação. Quase não dá para circular com canoa, porque você tem uma rede do lado da outra e cada um pega um pouquinho de camarão. E poderia ter uma abundância de camarão na região se houvesse uma regulação melhor dessa atividade. Cara, o papo tá assim. Mas eu tenho mais um. Top demais, né? Eu já vou te passar. A gente já tá extrapolando. Isso aqui nos impacta, Rodrigo. Mas calma, só para passar a bola então, Wendel. Vamos para as perguntas finais, né? Pra gente ir fechando, para o nosso público poder receber essas informações, né, que nós discutimos hoje e depois, né, tirar suas dúvidas, né, sobre os assuntos. Pode finalizando aí. E vamos dar um exemplo nós aqui. A gente é morador da região, né? E praticamos a pesca esportiva. Ela vai ficar bloqueada? Não vai ficar bloqueada? Isso vai ser discutido pela comissão, né? Conforme depois que estiver instaurada, vai ser a comissão que vai discutir ou não. Depois que tem a reserva, por exemplo, ali no Mar Grosso, né? Que é uma região que tem bastante pescador artesanal, local ali, mas também tem turistas, tem a gente que não sobrevive. Pescando ali, o cara do canicinho, ou às vezes da tarrafa mesmo, né? Que a tarrafa... Tô perguntando. Não, é que a tarrafa é legal, essa pergunta é legal, porque a tarrafa, não é todo mundo que pode utilizar a pesca artesanal, essa tá dentro da pesca artesanal. Eu não posso ficar tarrafiando, por exemplo, num local, porque eu não sou pescador. Eu posso com canicinho. Isso são, assim... já são detalhes que vão ser discutidos pelo conselho. Agora, normalmente o que acontece? Você tem, por exemplo, na APA, você tem que fazer acordos. Em alguns lugares pode, em algumas épocas pode, né? Sim. Você tem... Vamos pegar o caso lá da Laje da Jágua, né? Eu acho que é um caso muito interessante, que é onde tem agregação de anchova, né? Durante uma época do ano. Então, durante uma época do ano que tem agregação de anchova, você tem que ter uma prioridade para o pescador artesanal usar aquela área. Perfeito. Pode ter surfistas de grande onda? Lógico que pode. Mas tem que entrar num acordo. Não precisa estar os dois ao mesmo tempo. Até porque quando tiver uma onda gigante, você não vai ter um barco lá de pesca. Cara, mas nesse sentido, tem Deus no meio. Porque o pescador que vai na busca da anchova, ele vai no mar mais calmo. Exato. E o surf é naquele momento em que o mar está extremamente... alto, né, com muitas ondas, então acaba que esse conflito não existe. Não vamos encontrar esses dois caras ali, o pescador e o surfista, nesse caso, né? Mas tem a pesca esportiva na laje. Tem a pesca esportiva também. Tem um cara que vai lá com isca artificial, capturar os animais, enfim. Eu agora não lembro exatamente a metragem, eu acho que ficou 50 ou 100 metros em volta da laje, proibido, né? Pelo plano de manejo da APA. O plano de manejo entrou com essa... Foi uma das poucas áreas em que o plano de manejo colocou uma zona onde você não pode realmente ter pesca, né? Por quê? Porque muita gente ia pescar de rede e a rede acabava ficando presa. E aí você tem a pesca fantasma, que é aquela pesca das redes que ficam no fundo, caniços que ficam no fundo, pescando indefinidamente. Um trancando o outro, acumulando material. Eu já tive a oportunidade, tive a oportunidade de mergulhar lá e presenciei. Várias redes enroladas. Perigoso, hein, mergulhar lá, hein? Peixes enrolados, mortos. Mas me surpreendi, eu achei que eu ia encontrar muito mais.
muito mais redes, muito mais iscas. Não foi isso que eu encontrei. E conversando, né, com um e com o outro, muito provavelmente que é por causa das ressacas que provavelmente aquelas batidas acabam arrancando. Ainda bem que a natureza dessa geral, né? Ufa. E acaba arrancando essas redes. Mas, por um bom tempo, essas redes ficam lá pescando intermitentemente. Né? E aí é que tá o problema. Sim. Eu acho assim, só para terminar de responder a tua pergunta, tem espaço para todo mundo. Pro surfista, pro Pro pescador, surfista, pro pescador. esportivo. Não é a safra da tainha, vai o surfista lá? Não vai, porque Não é a safra precisa, da tainha, não precisa, entendeu? 2 meses e meio, 3 no máximo. Não é toda praia, tem Claro. praia que pode. Então, assim, isso é fazer gestão. Isso é você entrar em acordo, criar acordos coletivos para todo mundo viver bem no mesmo território, né? Tá Legal, certo. Rodrigo. Pô, galera, então... eu saio daqui extremamente satisfeito, Rodrigo. Eu também. Te falar que eu... conversando com a população, conversando com moradores da minha região, né, a gente vê essa dificuldade das pessoas entenderem o que de fato está sendo proposto. Então, sair daqui de verdade de alma lavada, né, e com o nosso objetivo concluído, né, que é poder levar a informação para todas as pessoas, seja no YouTube, seja, enfim, em todas as redes que nós estaremos. Plataforma de podcast. Todas as plataformas de podcast, exatamente. E que então vão poder ouvir com a sua família em casa, conversar na janta, no café. E aí, né? E aquelas informações que ainda, espero que tenha acontecido isso, que ainda gerem mais perguntas, que elas possam ser sanadas, né? E que elas possam buscar essas informações. E para aqueles que querem buscar essas informações, existe algum canal, Rodrigo, para elas colocar suas perguntas, para elas, né? Queria que tu falasse um pouquinho disso para a gente ir indo aí pro finalmente. Sim, eu vou até pegar aqui certinho o contato da APA. A gente tem, a APA tem um canal no WhatsApp. Quem quiser entrar em contato comigo também especificamente, se vocês quiserem deixar meu e-mail lá, é rodrigues.rodrigo@animaeducação.com.br. A gente vai colocar depois aqui aqui embaixo. Tá. Beleza. E a gente aqui na Unisul está disponível também, né, para qualquer conversa, esclarecimento. Eu estou sempre nas comunidades, assim, fazendo conversas, reuniões, esclarecendo, tentando organizar melhor, assim, os grupos para entender, assim, o benefício que é você ter uma unidade de conservação. Muitas vezes elas vêm como um custo para o município. Poxa, aqui a gente tem... Não, é o contrário. Vocês têm oportunidade que quem está fora da APA não tem. Então, assim, eu, pessoalmente, eu já estou desde 2017 no conselho da APA e tenho quase como, assim, um objetivo de vida mesmo, fazer com que a gente tenha uma pesca sustentável aqui no nosso território. Seja de camarão, seja de peixe... para mim é quase que uma obsessão isso. Então, assim, nas disciplinas aqui, já formei muito aluno aqui que, indo para as comunidades, sempre faz saída de campo, para que o estudante de biologia saia vendo a dificuldade que é a vida do pescador, o que ele passa, a complexidade que é essa legislação pesqueira, a complexidade que é você entender tudo isso que a gente falou que hoje não é simples. Então você precisa ter formação, precisa ter pessoas com quem você pode contar. E eu acho que as pessoas têm que ver justamente a universidade, a APA, muitas ONGs que estão aí no território, não vou dizer todas, mas muitas delas são bem intencionadas. Então, assim, tentar ver como parceiros e não como alguém que está querendo tomar o lugar ou querendo fazer o que a comunidade deveria estar fazendo. Tá? Eu queria deixar meu agradecimento aqui para vocês, me colocar à disposição sempre que vocês precisarem para a gente conversar. No final a gente conversou bastante, mas ainda faltou muitos aspectos aqui para que a gente poderia estar abordando. E de verdade, agradecer aí pela oportunidade. Dependendo aí, a gente faz uma segunda pegada, a gente vai conversando, vai complementando aquilo que ficou para trás. Pô, galera, então a gente vai ficando por aqui, né? Queria agradecer a oportunidade de ter o Rodrigo aqui conosco e nos próximos episódios a gente vai trazendo também temáticas, né, que estão sempre aliadas aí com ciência e sociedade. Não é, meu amigo Wendel?
Certo, Rodrigos, né? R ao quadrado. Hoje é o plural. Então, o pessoal gostou, por favor, dê o like, nos segue, né? Para que a gente nos incentive, nos mostre que isso que a gente está fazendo é legal, né? E que a gente consiga também dar continuidade no nosso projeto, né? Desse nosso Biosfera. Exato. Então, pro pessoal, muito obrigado, forte abraço, tchau. Valeu, galera. Um abração. Tchau, tchau.